Vai, o que eu fiz aqui? Ok, vamos ver se o som está ok. Alô, alô, 1, 2, 3, câmbio, 1, 2, 3. Beleza. Então vamos começar com a semana acadêmica do Manifinvest. As regras estão postas no fórum. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. Como eu estava dizendo, quem tirar primeiro lugar, você pode tirar primeiro lugar, são 2 prêmios, né? O prêmio de melhor análise e o prêmio de melhor pontuação. Quem fizer melhor análise pode também tirar o prêmio de melhor pontuação, desde que ele tenha pontuação suficiente. E se tiver empate, apenas duas análises com nota 10, por exemplo, aí eu vou buscar a melhor análise dele que tenha tirado nota 9. E se tiver empatado duas nota 9, eu vou buscar a melhor análise nota 8. Se nota 8 tiver um com nota 8 e o outro 2 com nota 8, levo que levou 2 com nota 8. Tá certo? Vocês podem fazer quantas análises podem e devem fazer o máximo de análises possíveis, porque dentro da categoria de pontuação, quanto mais análises vocês fizerem, mais pontos terão. E com isso vocês têm mais chance de ganhar o prêmio. Como eu estava dizendo, o prêmio de R$50 para cada categoria. Óbvio que não é tanto pelo prêmio, mas é pela possibilidade de a gente estar aprimorando as análises. Eu vou estar discutindo todas as análises aqui nesse tempo, na parte da manhã e na parte da tarde, corrigindo. Óbvio que eu não vou soltar a nota. A nota vai ser no final divulgada, mas vou estar corrigindo essas notas. Vou estar corrigindo essas análises ao vivo e a cores. Temos 2 análises apostas aqui. As análises começam a valer a partir de hoje. O Pereira já fez 2 análises no semanal. E vamos começar com essas análises. Então, a primeira análise BIF 3. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá o texto. Vamos ver como é que fica, se fica legal. Pereira, assim, aqui é o Pereira, para ninguém ter dúvida que é o Pereira, tá certo? Eu vou ler o texto e o gráfico depois eu aumento ele. Então, BIF, depois de formar uma bandeira de continuação de tendência, conseguiu rompê-la, fechando a máxima da semana. Pela retração de Fibonacci, aqui, por exemplo, você poderia explorar mais, poderia ter explorado mais, né? Tanto a bandeira quanto a figura deixada. Aí tu já pula logo para a retração de Fibonacci. Pela retração de Fibonacci, tem a expansão, né, de Fibonacci junto com a bandeira, certíssimo. Isso aí eu vou mostrar com mais detalhes. Mas precisa antes romper a cabeça do pivô aqui em cima para chegar a esse objetivo. O estocástico está comprado em 51%, com bastante espaço para comprar, e ele mostra o estocástico aqui. A análise está boa, eu acho que você poderia ter explorado mais Deixa eu abrir o gráfico aqui. O gráfico que ele postou. Então tá aqui. Então o estocástico deixou essa sombra, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles, está dentro da sombra, a sombra vai de 5
a 15 candles, deixou 8 candles, perfeito. E ele, enfim, disse que rompeu, tá ótimo, rompeu no lugar certo, fechou na máxima. Isso aqui praticamente um maruboso, né? Abriu praticamente na mínima com gap, fechou o gap, fechou bem o gap, testou depois de uma resistência rompida. Essa linha de tendência de baixa aqui é uma resistência forte, depois de uma resistência rompida vira suporte, testou o suporte, reverteu para cima, fechou na máxima do dia. Você não disse aqui onde é que poderia ter sido, onde é uma compra, tá certo? Compra conservadora, compra agressiva. Se você está fazendo análise, né, no final das contas as pessoas querem saber, afinal de contas, é para comprar ou para vender, tá certo? Então, você poderia ter posto aqui, por exemplo, uma compra agressiva, uma compra conservadora. Então, uma compra conservadora seria, eu imagino, que você quis pôr ali. Uma compra conservadora, olha só, depois de formar a bandeira, não sei o que e tal. Pela retração Fibonacci 38.2, precisa antes romper, olha só, pela retração de Fibonacci, papel alfinetou 38.2, né? E pela sua expansão, ele chega no objetivo de 11,32 no gráfico. Mas precisa antes romper 8,78 para chegar a este objetivo. Eu entendo que você queira dizer que compra seria rompendo 8,78. Você tem que deixar bem claro qual é o ponto de compra. Tá certo? Estocástico comprado em 51%, perfeito, bastante espaço para subir. Maravilha. Então, acho que a análise está boa, faltou explorar um pouquinho mais algumas coisinhas, como eu já disse aqui. Mas está legal. Próxima análise. Dólar futuro. Depois de várias semanas rasgando e testando, rasgando não é nomenclatura de análise técnica. A gente fala que é ao vivo, né? Saiu rasgando, mas rasgando não é uma nomenclatura de análise técnica. Saiu testando, né? Alfinetando e testando. Eu vou mostrar aqui o que é alfinetar. A diferença de alfinetar é testar. Saiu rasgando e testando a banda superior de Bollinger. Formou um padrão de envolvimento, que a gente vai ver mais detalhado aqui. Que é figura de reversão. Padrão de envolvimento é figura de reversão. No caso aqui de baixa. Você já disse aqui que é uma figura de reversão baixista. Ele é baixista, pode ser altista também, né? Então, figura de reversão, vírgula, no caso de baixa, pelo gráfico japonês. Pela teoria do gráfico japonês. Pela retração de Fibonacci, perdendo pela retração de Fibonacci, perdendo 2 de 20, o papel tem como primeiro objetivo de queda 1978 e em segundo objetivo na média das bandas de Bollinger. Vamos falar sobre isso também, na verdade, antes disso, ele tem a retração de 50% de Fibonacci. Caso perca a média de 20 períodos, pode vir a buscar a banda inferior de Bollinger, tá certo? Esta faz parte de uma das estratégias das bandas de Bollinger. Papel testa bem a banda superior para depois buscar a banda inferior. Beleza. Estocástico abriu venda em 68, mostrando que tem espaço para realizar. Na verdade, aqui, mais ou menos. O broadcast deu um sinal que estava fora do ar. Vamos abrir aqui. Então vamos lá. Bom, então alfinetar, por exemplo, aqui ele vem testando, aqui testou, alfinetou quando ele vai e volta, ele testou, ele foi para testar, na verdade, é quando ele bate aqui, ele bate, respeita e volta. Isso aqui ele testou, tá certo?
Quando ele fala em alfinetar, significa que ele ultrapassou e voltou no mesmo candle. Aqui, por exemplo, ele alfinetou, ele foi e voltou. Aqui ele testou. Aqui ele testou. Tá certo? Aqui ele abriu fora, abriu dentro, fechou fora, abriu fora, fechou dentro. Tinha possibilidade de uma reversão que foi frustrada, reverteu para cima. Tá certo? Então, na verdade, o que aconteceu? Ele realmente, né, testou várias vezes, foi batendo nela, é, até que ele entrou para dentro. Fez um padrão de envolvimento bonito, deixou uma sombra superior e fechou na mínima, perdendo 2,20 ou 20,20. Abre uma venda, né? Com o primeiro objetivo, como você já disse aqui, nos 38,20, depois nos 50%, porque se o papel vem para baixo, se o ativo vem para baixo, essa média vem para baixo também. Então aqui, esses números de Fibonacci são números objetivos, tá certo? Nessa análise ele não vai mudar. Essa média das bandas de Bollinger move. Então, na verdade, a gente utiliza como parâmetro a média das bandas de Bollinger ou qualquer média móvel, né? E aqui você poderia ter posto a média de 8 períodos. Você vai ver a banda de 8 períodos, ela vem, né, exercendo um suporte importante no dólar. Poderia ter usado a média de 8 períodos simples. Nesse caso aqui, essa média não passa a ser parâmetro porque está muito longe. A não ser que esteja muito próximo, aí sim você menciona ela. Mas muito longe não. O mercado do papel vem para baixo. Quando ele chegar aqui nos 50%, provavelmente a média das bandas de Bollinger já vai estar abaixo de 61,8. Já deve estar aqui na casa de 1880, por aqui. Tá certo? E o estocástico, na verdade, aqui ele está neutro. Começou a abrir uma vendinha, tá certo? Mas, a grosso modo, aqui ele está neutro. Ele está querendo abrir uma venda. E você disse que ele já estava vendido? Já abriu venda. Na verdade, a gente considera isso aqui estar abrindo uma venda. Tá certo? Ele está abrindo uma venda aqui. Ele não abriu ainda. Vamos ver aqui. Tá certo? Então, eu acho que faltou um pouquinho. Faltou mais do que na primeira. A primeira análise estava melhor. Beleza? Então vamos botar aqui o dólar, por exemplo, no gráfico diário. Deixa eu... Olha só a média de 8 períodos, como é que ela exerce, né, um suporte psicológico bastante interessante. Agora que veio para baixo, né, que ele perdeu, ainda não perdeu 20,20. A mínima aqui foi 20,23. Você arredondou para 20,20. Tá certo? Aqui 20 e 23. Esses três, mas só três, mas no caso do dólar, esse 3 significa um caminhão de dinheiro. Significa um caminhão de dinheiro. Só para você ter uma ideia, ele está em 20, 21, tá certo? 20, 21 e meio. E já está caindo 2,70. Então aqui faltou realmente um pouquinho. Ele já rompeu. Você vê que ele fechou aqui rompendo. Fechou para baixo, né? Rompendo a média de 8 períodos. É a primeira vez que ele faz isso nesse movimento inteiro de alta. Então essa tua análise ficou um pouquinho aquém do seu potencial. E outra coisa, você fez o dólar semanal, fechou a semana, né? Você postou hoje um dólar
que não está mais sendo negociado. Tá certo? Eu já peguei aqui o dólar novo. Por acaso está muito parecido. Deixa eu ver aqui uma coisa. Você botou o dólar que fechou na semana, muito parecido com o dólar Q. Você usou o dólar N. Dólar N, você fez uma análise em cima de um ativo que não pode ser negociado. Tá certo? Então, a sua nota nessa análise foi menor do que a outra. Mas parabéns, você pegou bem o espírito do negócio e já pontuou nas duas. Está aproveitável, com certeza. Está aquela análise muito parecida com essa daqui. Enfim, mas tá bacana, tá legal. Temos mais uma análise no fórum. Uai, por que meu fórum fechou? Bom, eu não sei se a pessoa que postou essa análise está nos ouvindo. Óbvio que seria sempre bom que você postou, você esteja acompanhando a análise, né? O nickname aqui não está. Não estou vendo o nickname da pessoa, pelo menos não se identificou. Mas vamos lá. Ih, fiz besteira. O que eu fiz aqui? O que eu recusei aqui? Beleza, recusei. Não consigo abrir o gráfico agora. Bom, vamos ver. Vem numa queda de 9 semanas. Peraí, deixa eu fechar e abrir outra vez aqui. Pra ver se ele eu fiz bobagem. Eu quero ver no final da semana. Todo mundo muito fera. Análise técnica. Mesmo que você não esteja começando, não se acanhe. A melhor maneira de você aprender análise é fazendo análise. Pronto, agora sim. Eu estou com o gráfico aberto do outro lado. Bom, a primeira coisa aqui é. Você tem que pôr. Você botou o CSN lá em cima, tá certo? Mas você começa a sua análise dizendo qual é o papel. Então o CSN vem numa queda de 9 semanas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. 9 semanas. E formou um doji libélula. Na verdade, isso aqui é um martelo. Depois a gente vai abrir aqui. Indica força compradora. Na verdade, ele é um doji, que é figura de reversão autista. Tem uma resistência antiga em 12, 17. Beleza. Estocástico fazendo divergência. Parabéns, é isso aí. O volume está pequeno nessa última semana, que é negativo. Beleza. Na verdade não é que é negativo, não chega a ser negativo. Na verdade é bom, porque significa que essa última queda aqui no semanal, essa última semana, acompanhada de pouco volume,
significa que ele perde um pouco a vontade de cair. Ou seja, tem pouca gente querendo vender. E como a gente vai ver, deixou uma sombra inferior, mostrando com isso que houve uma sustentação. O aumento de volume tem que vir nessa semana para confirmar essa reversão. Entrada superando a máxima do 2 dias, 11,50. Objetivo, alcançar a resistência de 12,17. Primeiro objetivo, né? Stop longo em 10,76. Tá certo. Só que tem o seguinte, se você compra, stop é sempre muito pessoal. Mas se você recomenda uma compra de 12,17, desculpa, se você recomenda uma compra, deixa eu abrir aqui, mostrar aqui. Se você recomenda uma compra em 11,40, aí na verdade eu tenho que abrir o gráfico aqui. CSN semanal. CSN semanal fez máxima em 11,50. Então na verdade você está dizendo que é para comprar rompendo 11,50 com objetivo a 12,17. Então tem uma alta de 5,8%. Você está dizendo que tem um stop 11,50 para 10,76. Você está dizendo que tem um stop de 6,40. O stop técnico é 6,40. Tá certo? O stop técnico é 6,40. Só que você está dizendo que para o sujeito, se você comprar, você ganha 5, se você perder, você perde 6. Não é uma boa relação. Então, num caso desse aqui, o que você tem que fazer? Você tem que botar um stop não técnico, mas um stop financeiro. O stop financeiro pode ser, se tem um potencial de ganho de 5, você põe um stop financeiro algo em torno de 2, no máximo 2,5. Ou seja, para cada um que ele ganha, ele perde meio. Para cada 2 que ele ganha, ele perde 1. Ou para cada 5 que ele ganha, ele perde 2,5. Então essa relação risco-retorno tem que estar um pouco mais ajustada. Tá certo? Então, beleza. Então tá aqui. E outra coisa, ele fechou aqui com um pequeno martelo de reversão altista. Ele deixou, você poderia ter explorado mais aqui. Ele deixou um gap, tá certo? Esse gap poderá vir a ser um gap de exaustão, uma vez que ele deixou uma figura de reversão, no caso de alta, pelo gráfico japonês. Então esse gap aqui, se ele abrir inclusive com um gap rompendo já os 11,50, ele forma aqui um BB abandonado. Caso ele venha fechar perto disso aqui, né, ou ele abre para cima, fecha o gap para depois voltar, isso aqui pode ser uma estrela da manhã. Mas de qualquer maneira, ele deixa uma figura de reversão que precisa ou não ser confirmada. Quer dizer, que será ou não confirmada. Ela precisa ser confirmada. Tá certo? Estocástico bem sobrevendido. Isso aí você não mencionou também. Ele está bem sobrevendido em 6% e abrindo compra. Deixou uma pequena divergência de fundo, sinalizando a reversão. Tá certo? Então você tem que explorar um pouquinho mais esse movimento. Um negócio que você poderia ter dito também, já que você disse em 9 pregões de queda, você pode pôr aqui uma linha de tendência de baixa. Essa linha de tendência de baixa, enquanto for respeitado, significa que o papel vai continuar a cair. Se deu um objetivo de alta, poderia ter dado um segundo objetivo aqui em 13,38. Mas é isso aí, parabéns. Beleza.
faltou alguns pontos, mas estamos só no início da semana. Então, vamos em frente. Então aqui R Gamberini. Deixa aqui CSN no semanal. Vamos ver se tem mais alguma análise aí. Aguiar não pôs o gráfico. Já pôs o gráfico aqui. Aguiar no gráfico diário, Q diário. Está uma tendência primária de alta. Será? Não, desculpe, de baixa. Está numa tendência primária de baixa, secundária de alta. A tendência primária teve uma quebra de padrão onde ocorreriam topo de fundos consecutivos mais baixos. O último topo e fundo não obedeceu esse padrão. Beleza. Formou um fundo duplo pela teoria de Dow, sendo que o pregão de quinta passada fez um spinning top. Significa perda da força do movimento de baixa. Na sexta, fez um gap com uma boa alta. O que é uma boa alta? Existe alta boa, existe alta má? Ou seja, você não pode dizer uma boa alta. Embora a gente use, enfim, né? Vamos procurar sempre manter o português. Isso eu falo pra mim também. Às vezes eu escrevo algumas coisas que depois eu falo, como é que eu escrevi isso? Na sexta fez um gap de alta e confirmando a tendência secundária de alta. Esse gap pode ser um gap de fuga. Deixa eu abrir aqui o Inque no diário. Não é isso? Não. O Inque 12. Por que esse teu gráfico tá tão diferente, hein? O Inque 12. Ah, não, você tá anotando no dólar. Brincadeira, viu? É tanto. Beleza. Vou botar aqui assim que fica melhor. Pera aí. Em Q2 eu vou limpar tudo aqui. Fiz um spinning top, depois veio pra cima, abriu com gap. Abriu com gap. Ó, vamos ver se você falou do Maruboso aqui. É isso que eu tô dizendo. Na sexta fez uma boa alta e confirmou a tendência secundária. Você não falou aqui do Maruboso. Ele fez um Maruboso, deixou uma sombrinha superior. Você fala assim, fez uma figura que lembra o Maruboso. Lembra porque deixou uma figurinha superior. Tá certo?
E hoje já vem para baixo. Essa realização, deixa eu ver o que você põe aqui. É uma realização muito mais uma correção técnica, né? CCI menos 23, não abriu compra, estocástico abrindo compra. Está sobrevendido, tem que dizer que está sobrevendido em 17, mas abrindo compra. Compra com objetivo, compra conservadora, lembrando trabalhar com stop. Qual é o stop? Tem que botar o stop aqui também. Então tá aqui, fez um fundo duplo, Mauro Bozo, algo parecido com o Mauro Bozo, estocástico abrindo. Hoje realiza, mas ainda não deu ponto de compra. Ponto de compra agressiva. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então dólar vindo um pouquinho para baixo. Dólar e bolsa vindo um pouquinho para baixo, né? A Europa hoje estava toda positiva. Inglaterra ainda 0,5% de alta. França 1,12 de alta. Alemanha 1,04 de alta. Portugal 2 de pouco de alta. 2,24 de alta. Itália agora reverteu em baixa. O futuro aqui caindo 0,40. O dólar caindo 0,40. Um dos dois vai precisar melhorar. Então vamos ver aqui o dólar no diário vindo para baixo. Uma compra aqui seria no índice seria, você pôs aqui aonde? 55.400, 55, pô, acho que tem muito número 55. A máxima aqui 55. A máxima aqui seria 54.840. Cinquenta e cinco, 890. Então diz que a compra aqui seria 55. Eu não tô entendendo esse teu número aqui. Você botou 55, 4, 55, 960 talvez. Eu não tô entendendo esse teu número não. 55, 180 aqui. Essa mínima foi 55.560. Como conservadora, 58 mil pontos? Brincadeira, meu. Pô, aqui já não é mais compra conservadora, cara. Isso aqui já é 58,060. Aqui eu tenho máximo aqui 180, 185, 0,60. Você está dizendo que é 58. Não, não é não. A compra, aqui você tem algumas compras aqui.
Bom, compra para hoje, no futuro. Bom, você poderia ter dito a compra aqui no 55, 55, 54, 840. Foi a máxima do último pregão. Essa teria sido a primeira compra. 54, 840. Esse gráfico aqui, pelo que eu entendo aqui, é um gráfico diário. Estou entendendo o que você está dizendo. 60 minutos? Não. Bom, análise confusa. Tá certo? Análise confusa. Os pontos de entrada não estão condizentes com a realidade. Compra agressiva 50. Você botou. Você quer reparar esse número aqui, Aguiar? Você botou 55. Você botou 554,960. Essa seria 54,960 ou 55,960? Qual é? 54,960? Compra conservadora 55,180. Compra conservadora 55,180. Não é 58, tá certo? 55. Você pode botar ali 55,560 eventualmente. Uma compra conservadora, compra agressiva 55,180, pode ser. Fora isso, 54,960. Deixa eu ver aqui onde é que ficaria. 54,960. Por que 54,960? 54,960 não é nada. Agora, inclusive quando você postou o teu gráfico, o dia de hoje já estava lá, tá certo? Ou seja, ou é a máxima de hoje, a máxima de hoje é 54,900, com o primeiro objetivo a 55,880, ou seja, daria 200, quase 300 pontos. Pode ser. (54.900) para 55.580 ou 55.180. Daria 280 pontos aqui. Compra agressiva, compra conservadora. Nesse caso aqui, você poderia dizer uma compra moderada. Aqui em cima é uma compra conservadora, lá em cima nos 55.580. Tem três níveis de compra aqui. 55.180, na verdade, olha só, objetivo 55.180. O número 185 é quebrado. Vai deixando aqui, pronto. Beleza, de qualquer maneira, vamos botar aqui a sua análise. Pontuou. Pontuou. Mas eu sei que você pode fazer uma análise muito melhor. Tá certo? E eu sei que você pode fazer uma análise muito melhor. A máxima do dia 25 aqui, 55.185. Dá um Ctrl R. 55.185. Máximo do dia 25/6. Ctrl R. Ctrl R.
Não deu, não tá funcionando. Você tá outra coisa, você tá conectado? Porque eventualmente você tá achando que tá conectado, por qualquer motivo desconectou, você não conseguiu. Não muda nada. Brincadeira. Bom, S&P futuro 009 de alta, Nasdaq 001. De qualquer maneira aqui, deixa eu ver mais uma coisinha aqui. Não sei porque que esse negócio aqui também, meu. Mais alguma análise aí? Hoje, como é o primeiro dia, vocês estão postando as análises, então a gente está pescando aqui as análises. Mas eu sugiro que vocês façam as várias análises ao longo do dia, que aí hoje à noite a gente vai ter várias análises. Né? Como eu disse que eu não vou fazer análise nenhuma, eu vou fazer as análises em cima daquelas que vocês estiverem fazendo. Quanto mais análise vocês fizerem, mais vocês estão ganhando e mais a gente debate aqui. Spinning top, depois do movimento de queda, spinning top. Olha só, testou, fez mínima aqui no 53.325. Vai, não foi isso mínima? 53.325. Ah não, peguei o candle errado. 52.2. Beleza, e aqui ele fez mínima 640. Então isso aqui na verdade é considerado só uma correção técnica depois de um movimento forte de alta, né? E aqui, Aguiar, onde é que você poria o stop aqui? Você tem que na sua análise, se você fala em stop, você tem que dizer qual é o stop. Lembrando sempre de trabalhar com stop. Beleza. Qual é o stop? É uma coisa quando termino o dia aqui, eu falo, olha, não se esqueçam de trabalhar com stop. Tá certo? Isso aí é uma recomendação genérica para vocês usarem o stop. Mas quando você faz uma análise e você põe o stop, você tem que dizer qual é o stop. Tá certo? A mesma coisa que falo pra vocês, olha, se chover, leva guarda-chuva. É uma recomendação genérica. Se chover, leve guarda-chuva. Uma coisa é estar chovendo e falar assim, não esquece de levar o guarda-chuva que está chovendo. Uma coisa é se, outra coisa é quando. Quando romper um nível tal de suporte, pula fora. Tá certo? Aguiar. Mas de qualquer maneira, parabéns. Valeu. Já pontuou também. Confesso que não foi uma análise brilhante, mas pontuou. Tá certo? Se foi bem, eu digo que foi bem. Se não foi muito bem, eu também digo que não foi muito bem. Também para mostrar que você pode. Eu sei que você pode fazer coisa melhor. Eu sei que você pode fazer pela tua participação aqui no chat, pelo teu conhecimento. Tá certo? Você tem que fazer uma análise. Sempre quando vocês fazem uma análise, vocês têm que fazer uma análise para aquela pessoa que não entende de gráfico. Então, se você faz, por exemplo, falou num termo técnico, Harami ou Spinning Top, qualquer coisa, qualquer figura gráfica, você tem que dizer, fez um fundo duplo, né, que é uma figura de reversão altíssima pelo gráfico, pela teoria de Dow. Fez um Spinning Top, que é uma figura de indecisão, que sinaliza a perda da força do movimento anterior. Olha só esse Spinning Top aqui.
como é que ele não é considerado uma figura de reversão, tá certo? Mas ele tem como consequência uma reversão. Olha só, ele fez um spinning top aqui em cima, perdeu a força do movimento de alta, veio para baixo. Fez um stop aqui embaixo, principalmente quando ele fez aqui, né, testou um suporte, testou e respeitou essa mínima aqui, tá certo? Aqui ele alfinetou, ele fez mínima aqui nos 662, aqui ele fez mínima em 640, ou seja, ele testou essa mínima e fechou para cima e reverteu uma alta. Ele perda da força do movimento anterior. Então, quando você fala em spinning top, num fundo, por exemplo, ou num topo, depois que ele subiu muito, né, no movimento praticamente contínuo, teve um dia aqui de candle negativo, né, depois que ele faz um spinning top desse, inclusive ele testou a possibilidade de ter fechado aqui com uma tempestade à vista, né? No finalzinho ele recuperou, mas deixou um candle de indecisão. Então o spinning top é indecisão, sinalizando a perda da força do movimento anterior. Acima de tudo é indecisão. E como consequência dessa indecisão, ele já quase que induz, né? Quase que induz a uma reversão. Ele perde a força da alta, você pega uma caneta, joga para cima, perdeu a força da alta, ele cai. Tá certo? Seria interessante você jogar a caneta para baixo, ele perde a força da queda, ele sobe, né? Mas, enfim, é mais ou menos como se fosse isso. Tá certo? Bom, então não temos mais nenhuma análise. Alguma dúvida em relação a alguma questão técnica? Lista de atalhos. Não, nós temos alguns filminhos que mostram como o Shark funciona. Onde é que tem esses filmes? Eu sei que tem alguns filminhos no próprio auditório. Dá uma olhada lá, tem algum. Eu me lembro de ter visto esses tutoriais. O Pedro vai botar aí o link. Então ali tem alguns tutoriais de como você pode. Onde você pode enxergar esses, esses filminhos. Tá certo? Alguma dúvida específica em relação à nossa análise técnica? Divergência de fundo, beleza. Vamos ver aqui. Qual foi aquela análise que a gente falou de divergência de fundo? CSN no semanal. Olha só, divergência de fundo significa quando o mercado vem, o gráfico vem vindo para baixo, né, e o estocástico vem vindo para baixo. Só que olha só o que aconteceu nesse ponto aqui. Ele fez um fundo aqui, ele veio aqui embaixo. Quando isso aqui não existia, isso aqui era um fundo e sinalizou uma melhora. Tá certo? O estocástico continuou subindo e o gráfico continuou caindo. Ou seja, o gráfico fez um fundo abaixo do anterior e o estocástico, tudo bem, é no semanal. Pode ser no diário aqui também. E no estocástico, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Olha só, ele fez um fundo, fez um fundo abaixo do fundo anterior. Aí o gráfico fez um fundo abaixo do fundo anterior. Só que o estocástico, ele já veio para cima, ele não fez um fundo abaixo do fundo anterior. Então, na verdade, você tem essa situação aqui, olha. Um vindo para baixo e o outro vindo para cima.
Então, essa divergência, isso aqui que a gente chama de divergência de fundo, é uma divergência de reversão altista, uma divergência que sinaliza uma reversão de alta. Por quê? Porque o estocástico ele é um indicador do tipo oscilador, tá certo? Oscilador. E ele, uma das funções, ele tem três funções básicas: dizer se o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Aqui, por exemplo, esse ativo está sobrevendido, 18,80. Abaixo de 20 ele está sobrevendido. Acima de 80 ele está sobrecomprado. Então, a primeira função é dizer se ele está sobrecomprado ou sobrevendido. A segunda função é mostrar se ele tem divergência. Tá certo? Divergência de fundo, divergência de topo. Eu gosto muito dessa função dele de divergência. E a terceira é que acaba sendo, né, de certa forma, essa divergência, é ele se antecipar ao movimento gráfico. Ou seja, enquanto ele sobe, ele já sinaliza que o mercado vai subir, vai reverter de tendência. Tá certo? Vamos ver agora aqui. Pereira, passou reto a sua pergunta? Cadê a pergunta do Pereira? Uma compra depois de um spin top seria considerada uma compra extremamente agressiva? Sim. Por que sim? Porque você tem que quanto mais fundamentada for sua compra, significa que mais o gráfico está te dizendo coisas. Simplesmente uma divergência. Eu conheci uma pessoa que quando tinha divergência ele já entrava comprando. Você pode fazer isso? Pode. É uma compra agressiva? É uma compra agressiva. Eu sempre espero, embora eu saiba que ele vai, no gráfico diário, por exemplo, ele está mostrando uma divergência, eu tento buscar num gráfico menor, 60 minutos, por exemplo, eu tento buscar nos 60 minutos uma figura gráfica que me dê um respaldo. Olha só nos 60 minutos, tem divergência aqui, olha só, uma baita divergência. Tá certo? Tem uma baita divergência aqui. Puxar um pouquinho mais para cima. Aqui. Mas olha só o que que aconteceu. Uma compra aqui, talvez seria rompendo esses 11, tá certo? Abriu com gap, foi lá em cima, veio para baixo, depois começou a subir. Se você tivesse ele na verdade ele abriu lá em cima, né? Você teria coragem de comprar num papel com um gap enorme desse? Eu não teria. Eu esperaria ver o que que vai acontecer, tá certo? Para fechar, ele já sai da banda inferior, já abre. Provavelmente ele abriu nessa máxima, testou a banda superior, veio e fechou para baixo nessa primeira hora do gráfico para depois fez uma figura muito esquisita aqui, né? Fez um harami que não foi num fundo, já foi um troço esquisito, não fechou o gap, tá certo? Isso aqui é um gap de área, não é um gap de fuga, porque ele abriu lá em cima, veio para baixo tentar fechar e depois ele volta a subir. Então é uma compra extremamente agressiva. Eu esperaria
que olha só, voltando para o gráfico diário, eu esperaria formar justamente esse candle aqui. Olha, ele tem um outro gapzinho aqui. Tá certo? Ou seja, uma compra conservadora seria rompendo essa máxima de 11,50, porque também ele rompe a média das bandas de Bollinger de 8 períodos. O estocástico está comprado, ele deixou uma sombra superior, veio para cima, fechou praticamente o gap, tá certo? Pela teoria de Dow, ele fechou o gap, mas eu esperaria uma compra um pouco mais conservadora. Já teve um volume grande aqui em relação aos últimos dias que vinha numa queda. Volume a gente sabe que é confirmador de tendência. Então, eu esperaria aquele negócio que você fala, você não precisa ser mais agressivo do que o mercado. O mercado já análise não é renda, como é que chama? É bolsa de valores, já por si só já é um pouco mais agressivo do que a renda fixa, tá certo? Então você tem a própria renda variável, o nome já diz, né? Variável. Então você não precisa ser mais agressivo do que o mercado já é. Você tem que buscar compras mais conservadoras. E eu sempre acho interessante você responder a primeira pergunta. Qual é a figura gráfica que está formando? Ele fez uma divergência. Tudo bem, não deixa de ser uma sinalização gráfica, tá certo? Mas eu quero ver a teoria de Dow, ondas de Elliott, o gráfico japonês, fez uma figura de reversão? Então eu ficaria mais conservador, esperaria, né, uma figura desse tipo assim para entrar me posicionando. Oi? Seria interessante se botasse a nota no comentário. O Pereira não acho interessante, sabe por quê? Porque você pode desestimular algumas pessoas que estão começando. Ah, tinha uma nota ruim, não vou nem entrar nesse negócio. Quando na verdade a ideia não é essa. A ideia é, mesmo que para as pessoas que estejam começando, fazer análise, estimular. Eu quero estimular as pessoas a fazerem análise. Tá certo? Então, é, aqui o que eu estou dizendo? Aqui eu estou escrevendo. A pessoa que fez a análise o ativo, o tipo de gráfico semanal, diário, a data, né? No caso de hoje, e a nota. Se amanhã você quiser, se você quiser especificamente ver uma análise sua, eu tenho aqui registrado data, o ativo, tudo bonitinho com a nota para te passar para você ver onde você melhorou, o que você tem que melhorar, enfim. Tá certo? Mas eu acho que nesse momento talvez não seja interessante por causa disso. Tá, vou dar uma olhada aqui para ver o que se trata. Ah, vou dar uma olhada nesse e-mail e te respondo, Nelson. Bom, então é isso, gente. 10 horas 6 minutos. Vou deixar vocês trabalharem. É... Postem suas análises, né? Aproveitem essa oportunidade para vocês crescerem. Muito mais do que ganhar nota, muito mais do que ganhar o prêmio, é vocês evoluírem tecnicamente. Esse é o objetivo dessa semana e é a nossa vontade que vocês evoluam tecnicamente. Tá certo? Obrigado a todos, tenham um bom dia, trabalhem com o stop e até mais. Obrigado.